Olá, começamos agora mais um Código de Mestre. Muito obrigado a todos vocês que estão nos prestigiando e agradeço ainda mais a presença ilustre dessa mesa aqui hoje, que é composta por duas pessoas que eu vou afirmar, tá? E eu não sou mentiroso que nem você, professor. Eu vou afirmar que são uma das minhas referências na área jurídica. Sem falsa modéstia, você, Arthur Migliari, meu professor, e Dr. Marcelo, que a conexão é muito íntima, né, entre todos nós, que iniciou acho que 2007, 2008. Depois talvez a gente aborde mais essa tratativa da pós, mas essa nossa relação íntima profissional e você como uma referência como o nosso mestre, né? Tem umas coisas palmeirense que não me traz boas recordações, mas reconheço a referência como pessoa, admiro muito, e como mestre mesmo de ter me conduzido aí nessa trajetória da recuperação judicial, do direito empresarial, né? Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Fernando. Tá, obrigado, Fernando. Sem dúvida alguma é uma satisfação estar aqui consigo. A gente faz o que pode para agradar o público, né? A gente faz o que pode, fazia, né? O que podia para agradar os alunos, porque não é fácil manter. Você fazia o circo pegar fogo, né, mestre? Exato, não é fácil manter uma classe de pessoas que já sabem um pouco do direito, já conhecem, né? Que é a pós-graduação, e a gente acaba fazendo com que eles se projetem ainda mais naquele contato com a nossa área de trabalho. Isso me honra muito ter você e ter o nosso querido Marcelo aqui do nosso lado, que foram alunos e que, sem dúvida alguma, foram os melhores, né? Podemos dizer assim, né? Ele não se aguenta, né? Como você falou no começo, eu sou mentiroso. Então tá bom, então. Você foi o melhor professor nosso, mestre. Eu não sei se eu fui o melhor, mas que eu fui o mais querido, com certeza. Mas, cara, né, a gente fica brincando porque a gente tem liberdade, mas era um orgulho. Eu, na época ainda do processo físico, né, a gente tava muito no fórum, né? Quando eu ia no Fórum Central e quando eu ia acompanhado com alguém que era fora desse rolê, não, vamos lá ver meu professor. E sempre muito bem recebido. Não, sim, não, mas é verdade, assim, era uma celebridade mesmo. Assim, celebridade? Sim, mas era, porque a gente tinha o quê? 2008, já se passaram quase 15 anos, era molecão, começando a advocacia. Passaram quase 20 anos. E aí tinha um promotor de justiça da vara do empresarial, era muito louco isso, cara. Eu falo por mim. E na época envolvido em casos grandes de repercussão. Sim. Bom, deixa eu dar meu boa tarde também. É um prazer enorme estar aqui. Eu tô entre amigos, né? O que torna tudo muito mais fácil, né? O Fernando falou muito bem aqui que o Arthur, mais qualquer coisa, a gente passou, acho que na nossa carreira, a gente passa por dezenas, talvez até uma centena de professores, né? Sim. Mas você vê como poucos a gente segue na nossa vida. O Arthur é um desses que seguiu na nossa vida até hoje. Não, tá sentado nessa mesa, sentado na mesa, ele não nega um convite pra gente falar sobre direito, pra tomar uma cerveja, pra fazer um churrasco. Então faz parte mais do que a nossa vida profissional, nossa vida pessoal. Sim. Isso é realmente um prazer poder essa convivência, tá sempre aprendendo um pouquinho mais. E eu confesso que aqui é uma mesa de peso em se tratar de um tema tão relevante e atual, né? Falar um pouco de recuperação judicial. É um tema que nos encanta. Esse delinquente, se eu posso falar assim, o início da nossa relação profissional foi com o convite desse ilustre causídico, falando assim: doutor, você pode promover uma recuperação judicial em Porto Velho, em Manaus? Eu falei, claro, doutor. Era uma quarta-feira, eu nunca esqueço isso. Foi Porto Velho, era uma empresa que tinha sede em duas localizações, acho que era isso mesmo, Manaus e Porto Velho, enfim. Construtora Abunã. Construtora, enfim, né? Vamos manter aqui os nomes em sigilo. Mas eu lembro que era uma segunda-feira e eu falei, Fernando, eu não consigo pegar. Você consegue? Eu falei, consigo. Tá bom, depois de amanhã eu preciso de você lá. E ele... Desse jeito. Largou tudo e foi. Entendi. E foi, acho que o nosso primeiro caso juntos, né? Foi. Foi o nosso primeiro caso juntos. Foi uma recuperação eu fiquei um mês lá.
No norte do país. Viajando Porto Velho e Manaus, né? Tranquilo, né? Estrada boa, tal. Fácil. Pro contador entregar toda a documentação no 27º dia. Documentação física, né? Sim. Aí começa um processo de RJ com 12 mil páginas. É isso aí. E foi o meu, assim, a nosso início mesmo foi uma apresentação com o Ivan Vitali, né, que era o nosso coordenador. A gente tinha uma rincha no começo da pós. Hoje eu vou falar isso, tá? Vou abrir isso aqui. É um segredo nosso, mas vou falar. Pode abrir que você tinha inveja. Era modular a pós. Sei. E tinha uma turminha que tava um semestre na frente. Tá. E ele se madrinhou lá com essa turminha. E eu ficava bravo, né? Porque não dava atenção pra mim, né, velho? Porque, na verdade, tinha uma turminha de umas meninas muito bonitas, né? Que eu tava mais próximo. Isso. Aí o pessoal do segundo módulo saiu. Aí ele se aproximou, né? E nisso a gente fez uma apresentação de RJ, né, cara? Pro Ivan Vitali. E o Vitali ficou meio surpreso, né, pela nossa performance ali era uma apresentação prática de um caso concreto, assim, né? Vamos falar assim. E aí a gente meio que sintonizou. E eu tinha acabado de reformar uma sala inteira no escritório. E ele falou, vamos lá com a gente, lá tal. Falei, puta merda. E aí começamos essa relação. Legal. O Ivan... Sem entregar a idade, né? Mas a gente ainda pegou concordata, né? Sim. O Arthur pegou bastante concordata. A gente... Ele não sabe o que é uma RJ. Posso contar um pouco da minha vida? Não tudo, tá, professor? Não tudo. Eu tenho limitado, hein? Tá. Só pra você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar no cartório, eu tinha 13 anos de idade. No cartório, Sorocaba. Aí eu fui fazer audiência na sala do juiz com 15 anos. Lá na audiência, sala da audiência. Sim. E aí eu queria, com 18 anos, eu queria ser escrevente. Né? E o juiz pegou, fez me emancipar, porque era só com 21, virei escrevente com 18 anos. Sem concurso naquela época? Sem concurso. Aí com 20 anos houve a oficialização dos cartórios, em 1983. E o juiz que estava lá me nomeou escrivão do cartório. Então eu acabei batendo no teto, né, do teto do cartório, com 20 anos de idade. E eu falei, bom, agora eu só posso sair para ou advogar ou passar num concurso. Mas já estava na faculdade de Direito ou não? Estava no segundo ano da faculdade. E aí eu peguei e falei assim, não, eu vou agora, não tem o que fazer. Sorocaba, professor? Sorocaba. Você morava aqui então? Sim, eu sou de Sorocaba. Ah, não sabia, cara. Minha família toda é de lá. E aí eu acabei fazendo a faculdade de Direito de Sorocaba, né? Eu queria ser jogador de futebol, né? Nunca teve talento, né? Não, dizem as más línguas O que sobrou na questão jurídica faltou no esporte, então, né? Não, dizem as más línguas, né? Que eu sempre fui muito bom jogador, centroavante e tal, não sei o quê. Só que chegou um técnico e falou assim, Arthur, você é muito bom centroavante, mas vai para a área do direito que daí você vai se dar melhor. Foi o que aconteceu, né? E o Ministério Público? E aí eu cheguei no teto, né, do cartório, já não tinha mais o que fazer, eu falei, agora eu vou prestar concurso. Dei 1 ano de prazo para mim, e aí fui aprovado quando eu fiz 23 anos, no dia do meu aniversário. Na questão na carreira, no legal, MP. cara. E aí, né, daí uma grande parte da vida aí eu andei para tudo quanto é comarca. Andou? Andei muito. Chegou a fazer júri? Eu fiz entre 700 e 800 júris. Gostava? Gostava. Eu era promotor de falência e era designado para ir para fazer júri para tudo quanto é canto. Né? Ele quase não gosta de falar, né? Quase nada. E aí foi interessante. Aí eu fui para a promotoria de falência porque eu sempre gostei da parte civil e da parte criminal. Eu gostava de fazer júri. O júri eu achava interessante. Mas eu não gostava do crime em si. Eu tenho um júri que assim, fala, esse aqui é emblemático. Ah, sim, teve vários. Mas conte um só, não precisa contar os 700, né, meu? Tem coisa pra caramba. O júri do primeiro médico acusado de homicídio no Brasil. Fui eu que fiz. Em 1992. Fui eu que fiz esse júri.
Pegou 12 anos ou não? Não. Era um caso emblemático, foi absolvido. Eu achei que eu ia perder de 7-0, foi de 6-1. Que legal. Cara, legal em termos, né? Porque aí não deu pra recorrer. História só. Não, tive cada caso aí que era escabroso, né? Como promotor de júri, casos. Eu contava na faculdade, o pessoal adorava, né? Louco, né? Porque assim, né, o cara do direito, ele gosta, né? Quando ele entra na faculdade... Não, e o direito criminal é encantador, não tem o que falar. Lógico, o direito criminal é mais palpável. Não, mas é encantador. Porque tá próximo a gente. Como dizia um amigo meu, juiz, né? O direito penal é lindo de se estudar, mas é péssimo para você trabalhar com ele. Né? Porque você vai trabalhar com, né? Com a escória, com a escória da sociedade. Né? Eu faço alguns processos criminais, mas assim, muito raro, coisa muito simples, tal, eu faço. Agora, eu fiquei 20 anos na promotoria de falências. Né? Sim. E como o Marcelo falou, você chegou a fazer concordata? Muita concordata, muita. Era no cartório, era para todos os colegas promotores. Todo promotor nas comarcas do interior que vinha conversar comigo, pô, você me ajuda? Eu falei, daqui. Era mais fácil. Até teve um caso muito legal, né? Eu estava no plantão judicial, né? No final de semana. Cheguei na comarca, né? Fui lá me apresentar para o juiz, tô aqui, pô, legal, babá, ficamos batendo papo enquanto não via nada no plantão, né? E conversa vai, conversa vem, falei que eu gostava de falência e concordata, né? Falência e tal, falei, nossa, é verdade, pô. No dia seguinte de manhã, na hora que eu cheguei no domingo, né? Para fazer o plantão, tinha 3 processos em cima da mesa, né? Gigante. Aí ele veio lá, Arthur, desculpa, eu sei que você é do RAM, você pode me ajudar aqui, esses processos assim, eu vou explicar. Falei, não, peraí, deixa eu dar uma lida, né? Fui lá ali, rascunhei e tal, falei, dá esse despacho, Aí foi, aí ficou fácil. Aí o colega pegou, o juiz fez. Aí, nossa, é isso aqui? Faz isso. E olha que nem tinha inteligência artificial, né, mestre? Não tinha nada. Mas tem caso pra caramba fora. Você sabe que o Arthur, ele tá muito presente, porque eu lembro que ainda na época da faculdade da pós-graduação, eu batendo um papo, e ele me deu um ensinamento que eu levo até hoje. Verdade? Quando eu penso, verdade. É uma das poucas coisas que eu aproveito. Mas não, é uma verdade. E o tema tem tudo a ver com isso hoje, né? Que é falar um pouquinho de bastidores, de preparação para uma recuperação judicial. E eu lembro que o Arthur me falou isso. Não transforma um problema civil num problema criminal. Sim. Então, acho que tudo, quando a gente vai falar sobre vamos pensar numa falência, vamos pensar numa recuperação judicial, vamos antes pensar se a gente não está transformando um problema civil num problema criminal. Então acho que esse é o ponto de partida. Sempre que eu vou estudar um caso, sempre que um cliente chega para mim com uma ideia de estou em dificuldades, etc., para a gente pensar no planejamento estou diante de uma situação a qual eu não vou piorar a condição dele. Né? Porque quando a gente fala de planejamento, bastidores de recuperação, aparecem os mágicos, né? Sim. E às vezes as mágicas vêm feitas. Exatamente. E essas mágicas normalmente envolvem atividades ilícitas. E quem tem as magias são os empresários, né? Eles vão procurar o advogado já com a resposta deles. Ele quer, a condução vai ser assim. E entendeu, acho que principalmente você se deparou muito, né? O que você quer efetivamente, né? Exato. O que você quer? Você quer se recuperar ou você quer ganhar tempo? Eu tive a oportunidade de fazer parte da comissão de juristas, né? Que escreveu a lei. A nova que não é tão nova mais, né? Que vai fazer 20 anos, depois eu escrevi junto com os juristas os 10 anos da lei e agora já fui convidado, já estou escrevendo sobre os 20 anos da lei. E nesse período todo, né, de mudança de um sistema, passa para outro, dificuldades que a lei não tinha, né, que ninguém fala para a gente, né, para o advogado, faça assim desse jeito. Né? Sim. Nós vamos ter que moldar a nossa situação ao que o cliente tem. E aí nós temos que ter, primeiro, né, muito juízo para falar para o empresário, olha, não faça isso. Isso não vai dar certo. Isso a gente adquire com o tempo. Então, eu falo que não é nem juízo, eu falaria que era maturidade. Porque assim, no começo da carreira, a gente não tem essa maturidade, essa segurança de falar, sim. não.
Hoje a gente já começa a ter, né? A grande questão, falar sobre recuperação judicial, é falar sobre multidisciplinariedade. Sim. Não se faz recuperação judicial só com advogado, não se faz recuperação judicial só com empresário, não se faz recuperação judicial só com contador. Se você não tem um bom time envolvido, você não faz uma recuperação judicial. Até faz, mas nunca acaba, né? Não faz. A verdade é que... Não, distribui, mas não vai dar em nada, né? Exatamente. Às vezes, pode dar falência. Às vezes você não consegue nem o processamento. Sim. Né? A gente tem uma série, hoje, com mais experiência, mais vivência, a gente enfrenta dificuldades que vão desde a escolha do foro. Sim. Tá? Para uma recuperação judicial, que às vezes você tem essa possibilidade de discutir esse foro. Vamos aqui para um local que é maior, etc., que a empresa pra tem ter mais uma especialidade, né? Exato. Às vezes até não, puxa, a gente vai ficar sofrendo às vezes numa vara no interior que não vai andar, não tem um juiz especialista, essa recuperação vai ficar parada. E às vezes tem muito do que ele quer, né? E existe uma questão estratégica muito sensível envolvida, que é o tempo que esse cliente tem para que essa recuperação seja conduzida. Eu enfrento casos em que eu preciso que essa recuperação ela ande dentro até de um overclock, né, de uma velocidade muito maior, porque o cliente ele tem naquele momento um certo domínio de quórum, ele tem o apoio dos credores, etc., que isso vai diluindo com o tempo, até situações inversas, em que o credor não tem aquilo e talvez o tempo que ele precise para chegar naquela estratégia de votação favorável é que ele precise de um alongamento de tempo. Então a estratégia é uma coisa que é feita cliente a cliente, é extremamente delicada e não pode ser tomada de última hora. Eu costumo falar que recuperação judicial feita às pressas é contar com a sorte e pedir para dar errado. Você sabe o que você está dizendo, desculpa. Não. O que você está dizendo tem tudo a ver com um amigo meu. Amigo de mais de 30 anos. Eu era promotor de falências e ele veio se aconselhar comigo para fazer uma recuperação judicial. Eu falei assim, não faça. O seu caso não é de recuperação judicial. Não, mas é que é isso. Bom, saiu de lá da promotoria, né? Que a minha promotoria sempre ficava com as portas abertas, todo mundo ia lá, tomava café, batia papo, tal. Ele saiu de lá, por acaso eu me aposentei, ele voltou agora no meu escritório de advocacia. Não, porque agora a situação é assim, eu preciso fazer, Eu falei, não faça, porque o seu caso não é de se fazer recuperação. Nós podemos cuidar disso aqui de uma outra maneira, podemos resolver isso aqui e tal. Bom, o que aconteceu? Saiu de lá. E achou o que fazia. E achou o que fazia. E vai encontrar. Né? E entrou. Né? Quem que é o advogado dele que está resolvendo as pepinas dele? Eu. Sim. No meio do caminho, o cara não conseguiu resolver, o administrador judicial, foi o que você falou, estava querendo transformar a coisa que era civil em criminal. O contador é um contador que eu conheço há mais de 40 anos, mega, hiper, super especialista no assunto de falência e recuperação e encontrar situações erradas que tinham. E aí, lógico que a coisa ia ferver. Ele veio desesperado. E aí caiu pro lado do crime. E aí, lógico, quando foi desesperado, veio e eu consegui contornar a situação, fui lá, falei com o administrador, falei, olha, com o administrador e o contador. Eu vou contar toda a história desde o começo, o que aconteceu. Assim. O administrador. Assim, para o administrador e para o contador. Vou contar a história. Agora, isso daqui não vai aparecer no processo. Agora eu vou contar o que eu vou fazer. Isto, e vamos resolver o problema. Bom, consegui a homologação, consegui trazê-los, né, para o bom entendimento, e eu, como administrador falou, né? Ainda bem que você contou a verdade, porque eu ia pedir a prisão dele. Eu falei, mas é lógico, isso eu já tinha falado para ele lá atrás, e foi o que você falou. É a falta de técnica, né? A falta de sensibilidade, de maturidade também, de conduzir a questão. Existe também, e isso é cultural, eu não sei se isso vem já de algum tempo, isso vai sendo passado de geração para geração, que existe muitas vezes por parte do empresário um menosprezo da atividade feita tanto pelo judiciário como também pelo administrador judicial.
Então, muitas vezes o administrador, eu já ouvi isso, o empresário fala assim, eu que pago o administrador, ele tem que fazer. Ele não sabe a função. Não sabe. E eu falo, olha, normalmente, aqui em São Paulo principalmente, mas isso está se espalhando pelo Brasil todo, os administradores são altamente técnicos. Eu tenho lidado com administradores, não vou nomear aqui agora, mas tenho lidado com administradores altamente profissionais, super técnicos, que têm uma altíssima capacidade de análise contábil. Então, você não pode mais, talvez em algum momento no passado houve mais uma certa, como eu diria, uma relação menos técnica, talvez, Exato. né? Haviam mais advogados envolvidos uma coisa mais coloquial, na parte contábil, uma coisa mais informal. Hoje não, hoje todos estão altamente técnicos. E hoje não é só um administrador, hoje é uma equipe. É uma equipe, Não, exatamente. A equipe, foi o que o Marcelo É uma falou empresa no começo. Hoje nós temos um nicho dentro do direito que é falar sobre recuperação judicial, que é fazer a recuperação judicial. Então, realmente, você tem que preparar o processo, você tem que preparar a parte contábil, não preparar falsificar, não. É preparar que você tem que ter os elementos. Você tem que ter alguém que vai olhar a empresa. E preparar o plano, né? Porque o plano tem um prazo para apresentar 60 e dias. Você começa, já tem que estar com o plano estruturado. Já. A gente tem que fazer assim, tem que preparar a parte contábil, tem que preparar a parte técnica, tem que preparar os funcionários, porque os funcionários vão ficar desesperados porque não sabem muito bem a diferença entre recuperação e uma falência. Às vezes pode achar que já é uma pré-falência, que vai perder o emprego e tal. Nós temos que preparar os tributos, o pagamento dos tributos, equacionar o débito, porque lá na frente, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós vamos ter que apresentar a CND. Sim. Então nós temos assim uma preparação, porque essa preparação exige do profissional... Dos profissionais, eu ia falar do profissional advogado, uma equipe que faça essa intercambiariedade. Eu comecei, né, como administrador sozinho. E aí foi a evolução. Exatamente. Mudou. Foi a evolução, né? Hoje todo mundo quer, os juízes estão exigindo que sejam empresas. Sim. E essas na empresas, época não, né? Na época eu lembro que eu tinha acabado de concluir meu mestrado em direito empresarial. Exato. Eu comecei a pedir uma habilitaçõezinha aqui, começou a me nomear e foi. Eu não gosto de falar da palavra amadorismo, mas era realmente algo mais coloquial. Sim. Né? A gente saiu de administradores que eram advogados, profissionais de direito hoje, vindo para uma parte que para mim é muito mais sensível, que é a parte contábil e financeira e econômica. Né? Sim. Eu acho que o administrador hoje ele é muito melhor na parte contábil, na parte financeira e na parte econômica, que é onde ele tem efetivamente mais peso, do que efetivamente na parte do direito, onde a gente tem juízes, advogados, etc., já trabalhando com esses conceitos. Né? Então, hoje eu vejo um trabalho técnico sendo feito pelos principais aí, de excelência. Então, a minha recomendação é não os menospreze, eles não serão enganados. Eles são muito melhores que o teu time, porque fazem isso todos os dias, com centenas, milhares de processos. E lembrando que o instrumento da recuperação é para recuperar, né? Exato. E obviamente que algumas vezes acaba sendo deturpado, até porque eu acho que eu não sei esse índice, mas de cada 10 recuperação distribuída, quantos acabam efetivamente? Quantos se encerram? Não, eu tenho visto que hoje, no momento atual, as recuperações elas acabam se alongando um pouco mais do que aqueles 2 anos que nós teríamos na lei. Geralmente em torno de 4, 5 anos. Agora, os casos em que não há condições de se recuperar, porque o passivo é muito alto, não tem ativo, não tem apoio dos credores, então elas se encerram rapidamente com a conversão em falência. Né? Não, mas que se encerram na qualidade de DRJ. DRJ, acho que em torno de uns... Acho que poderíamos dizer 50%. 50%. Mais ou menos hoje, não tenho assim, esse número exato. Nós encerramos uma aqui com muita dificuldade, né? Até ela, em um momento, foi engraçado nem tanto. Eu estava na Argentina e aí entramos com um processo de RJ e aí do nada o juiz aqui do interior decretou transformando em falência. Eu estava lá, daí, né? Prontamente, né? Tipo, volto. Aí eles vieram aqui e reverteram a situação, né?
E isso é o que engrandece a nossa relação, né? Sim. A minha relação com você me engrandece quando a gente sai de um almoço e fala assim, ó, vamos convidar o Arthur, liga, toca. Isso engrandece a nossa relação. Vocês abusam. Não tenha dúvida que quando eu preciso eu consulto ele também. Ainda bem, né? Ainda bem que eu sou lembrado, né? Eu já não consulto tanto quanto eu consultava, mas isso que é legal. Isso que é o legal de tudo, né? Porque tem gente que não é nem lembrado. Quantos professores vocês tiveram? A maioria, né? Nem lembrado. A maioria. Eu disse, hoje mesmo um aluno, né, eu mandei para vocês, um aluno pegou 17 anos de passagem. Ele me engrandeceu, falou que eu mudei a vida dele, quer dizer, que eu sou, depois do pai dele, o maior exemplo. Pô, o cara mora no Espírito Santo. É que ele não sabe direito a sua história, né, professor? Não, sabe. Aqui ele fez a faculdade comigo. É que eu peguei o. Mas tem algumas coisas íntimas que nós sabemos que, né, não podem ser reveladas. Corta essas coisas. Corta. Mas foi muito interessante. Agora, uma coisa que a gente fala, né? O empresário vai falar assim: será que é momento de eu entrar com a recuperação? Primeira coisa, né, que a gente precisa ter em mente é avaliar como é que está a situação financeira do empresário. Porque ele vai ter que aguentar durante 2 anos o corte dos financiamentos que ele tem. Sim. Como é que estão os contratos que foram feitos ao longo desse período anterior para a gente chegar, vamos fazer recuperação ou não? Durante a pandemia eu fui consultado por 25 empresas. Grandes, pequenas, médias, gigantes, para se fazer recuperação. Apenas uma eu aconselhei a fazer a recuperação, nós fizemos, já encerramos, inclusive. Nós seguimos todo o processo, todo o protocolo e tal. Por quê? Porque antes da pandemia, ela já estava mal das pernas. Então, quando chegam os bloqueios, penhora de faturamento, bloqueio trabalhista, sim. Então esse é o momento que nós precisamos começar a agir. A pensar se vai ou não vai para a recuperação. Não necessariamente que chegou o bloqueio, nós vamos para a recuperação, não é assim. Não. Sim. Mas eu acho que vai até além, né? Dever não é um sinônimo de precisar de recuperação. Sim. Exato. Dever é só um dos steps que você tem. A gente, é legal falar que a gente tem públicos diferentes quando a gente fala de recuperação judicial. A gente normalmente vai pegar 2 tipos de clientes aqui. O cliente que vem, que é um perfil de empresa de médio porte, mas que é uma empresa que tem uma organização mais limitada, uma capacidade organizacional um pouco mais limitada, e de outro lado, a empresa grande, com altíssimo nível de organização. Tá? Certo. E elas chegam em momentos muito diferentes para conversar. Porque essa empresa aqui, a empresa mais familiar, com menos organização, ela precisa de muito mais tempo de preparação, porque ela normalmente tem uma contabilidade mais organizada. E é o que o Arthur mencionou. Não se trata de fraudar a contabilidade nem nada. Se trata de preparar os documentos adequados para serem apresentados na recuperação judicial. Sim. Então essa empresa que normalmente está nessa situação de recuperação porque tem um índice de organização, tem um problema, ela também acompanha essa dificuldade e precisa de mais tempo para que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Por outro lado, a empresa grande ela chega já com uma contabilidade mais robusta, etc., mas também com problemas mais robustos, né? Recentemente, eu estava acompanhando aqui o caso da própria Bombril, que alegou que a recuperação dela foi com base em tributos. E isso gerou até uma repercussão, né? Sim. Uma recuperação judicial tributária, isso existe? Gente, calma, não é assim. Vamos olhar analisar o discurso. O contexto, O discurso é uma coisa, a realidade é outra. Não, ela tem um passivo civil sim a ter trabalhado, ela tem um passivo tributário super importante, que vem de uma origem bastante antiga, e que, claro, a recuperação judicial, ela não serve para... Tributo não entra no voto, tributo não entra no plano, mas hoje a lei de falência, por causa das últimas reformas, né, que estão cada vez mais aproximando a nossa recuperação do que é a Bankruptcy Act, do que é o Chapter 11 nos Estados Unidos, ela trouxe formatos de negociação com o fisco muito interessantes. Transações tributárias, parcelamentos mais alongados. Então, cada vez mais a gente está tendo ferramentas. E o judiciário foi muito importante nos últimos 10 anos, modernizando uma legislação
que não acompanhou a velocidade. Nenhuma legislação acompanha, né? Nenhuma acompanha. E acho que a função do judiciário na parte de recuperação judicial, com as varas especializadas, foi de tentar trazer ferramentas para que tudo que veio mudando no mundo fosse implementado sem a necessidade de uma mudança legislativa. Então hoje a gente tem uma infinidade de ferramentas. Eu lembro que quando a gente conversava sobre plano, há 15, 20 anos atrás, era uma coisa muito quadradinha, todo mundo igualzinho, todo mundo bonitinho. Parecia uma casinha de Lego, né? Sim. Hoje a gente faz planos extremamente complexos, a gente tem uma E é legal o judiciário receber isso daí, né? E o judiciário recebe. E aí, de novo, eu volto para aquela frase do começo, de uma escolha de um foro adequado. Porque hoje em São Paulo eu consigo falar de ferramentas de gestão, ferramentas financeiras, de deep funding, etc. Não importa qual. E o juiz vai entender o que eu estou falando. Sim. Você pega uma Agora eu pego uma vara não especializada, que às vezes não é culpa do juiz, tá? Ele não tem condição. A rotina dele, o cara faz ali na parte da manhã, ele faz família. Depois da tarde na parte da tarde ele faz um esbulho possessório. Depois ele faz uma batida de carro. E aí chega às vezes tráfico também, né? Às vezes chega uma falência de uma falência, uma recuperação judicial de uma empresa o qual a cidade depende. Sim. E eu vivi isso numa comarca do interior do Nordeste. Não vou citar nomes, mas é uma situação super complicada, porque a gente pressiona o juiz precisa decidir e ele não tem corpo, não tem equipe, não tem condições de dar um tratamento adequado para uma recuperação judicial de 400 milhões de reais. E ele tem que tocar os outros processos, só isso, né? Sim. Você sabe que aqui em São Paulo nós temos agora com essas RAGs uma centralização, né? Uhum. Eu sou contra a centralização na RAG, porque você tira um processo, por exemplo, aqui de Salto e vai para Campinas. Você tira o processo de Sorocaba e vai para Campinas. Que são duas situações completamente diferentes. Mas, de outro lado, nós temos aí a especialização. Isso é bom para o tema. Não sei se é bom para o empresário. A prática. Né? Para a prática. Mas é muito bom para o tema, porque a gente sabe, como você acabou de dizer, o juiz entende aquilo que nós estamos falando. Começa a refinar. Não existe uma distância qualitativa entre o que nós estamos dizendo e o que ele está entendendo. Diferentemente do que eu já vi aí por vários estados, né, que eu falo que são países. São né? países. São países. Sim. A gente chega lá, primeira coisa, né? Ele olha, fala assim, veio o advogado de São Paulo. A coisa é feia. Mas existe uma autoridade nisso tudo também, né? Não, que daí quando a gente chega para conversar... Eles reconhecem o advogado de São Paulo. Eu vou falar que não é demérito, tá? Porque o oposto eu também passo. Tá? Eu recentemente eu tô atuando um pouquinho mais no agro, então eu peguei recuperações voltadas ao agronegócio e eu aprendi muito com os juristas locais, os profissionais locais sobre particularidades do próprio agro, que não é uma coisa que a gente vive aqui no mercado de indústria e serviço. Sim. Então, o que eu falo, não é um demérito. Isso é uma questão de aprendizado. E que às vezes, principalmente o juiz de direito, ele não tem essa condição porque falta tempo e falta oportunidade. O juiz de uma comarca pequena raramente vai enfrentar uma falência de grande porte. E quando ele enfrenta, ele tem um problema que a vara dele não dá conta. Não vamos falar falência, vamos falar recuperação. Recuperação. Falência. Realmente, quando eu tive um caso, né, que foi exatamente isso. Cheguei na cidade do interior, né, de um estado X, e o sujeito já falou assim, doutor, aqui nós não temos nem condição de tocar um processo desse. Eu falei assim... Você já tinha distribuído ou não? Já. Eu falei, bom, excelência, nós temos que arrumar um jeito. Quem que eu vou nomear? Quem que eu vou nomear? Ele falou assim, não me passa ninguém pela cabeça. Falei, mas o seu tribunal não tem assim? Nunca ouvi falar disso. Chamou o escrivão lá, chamou o escrivão do cartório. Aí outro país, estava em outro país. Não, né? aí eu chamou o escrivão do cartório, ele olhava para mim assim. Era um extraterrestre. Falou assim, nossa. Eu falei, não, mas é o administrador judicial. Eu falei, a gente tem o doutor... O Zé do Cachorro-Quente. O doutor fulano e tal. Um advogado local que faz para nós aqui, assim, faz para nós.
Aí eu, tá bom, obrigado. Tal, né? Eu fui lá no escritório desse advogado. Era um misto de escritório com um cabeleireiro na frente. Maria. São as realidades, né? Eu falei assim, nossa, enquanto eu estava falando em Deep Fantasy. Ele estava fazendo uma escola progressiva. Ele estava olhando para mim assim, parecia um monstro, né? Que chegou lá, né? Eu falava, não, mas é a dificuldade, é essa dificuldade do Brasil, essa dificuldade que tem. Em compensação, nós tivemos aí em outros estados que estão super organizados, super bem arrumados, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, lá no Rio de Janeiro tem. Centro-Oeste, a gente tem encontrado, sim, boas estruturas. Temos assim, temos bastante estruturação, bem arrumado, bem organizado, né? E a gente fica naquela situação, né? Quando a gente consegue ter o andamento normal da recuperação, aí vem aquela situação, né? Como é que nós vamos agora trazer os credores para falar sobre isso? Sim. Né? Eu tenho como tática, né? Sempre falar isso, posso falar abertamente, que eu não vou falar quais são as recuperações, né? Mas sempre eu falo para o empresário, primeiro, quem são os nossos parceiros aqui? A primeira coisa que chega. Dos credores, né? Dos credores, quem são os nossos parceiros? Ponta firme. É este. Isso aqui eles estão trabalhando com a gente? Estão trabalhando com a gente. Vão ficar até o final? Vão ficar até o final. Esses caras vão receber antes. A recuperação judicial, ela, antes de tudo, ela é democrática, né? Isso acho que é uma das coisas legais, assim. A gente, quando vai para uma assembleia... Eu já passei por assembleias que eu não sabia o que ia acontecer. Mas a gente, normalmente, quando a gente faz um bom trabalho prévio, a gente sabe qual que vai ser a condição, o resultado de uma assembleia. Inclusive, tem aprovado até algumas assembleias, algumas recuperações sem necessidade de assembleia, já com adesão da grande maioria dos credores, né? Então, aliás, deixa eu só contar um caso. O que você falou agora, que o empresário às vezes não precisa nem da assembleia. Nós já levamos a aprovação prévia e já homologa. Assim, isso daí você não sabe, né? Mas isso daí foi um caso meu, em que eu estava lá na promotoria de falências e chegou lá o Hanud, que é um advogado muito famoso e tal, junto com o Velosa, e eles pegaram e falaram assim, doutor, só tem esse credor aqui atormentando a vida. E ele representa 0,001%. Eu falei, e não, né? Mandar para a Assembleia só porque um credor que representa 0,01%? Não, vamos para homologação. E dei o parecer para homologar. Homologar direto, sem nada. O juiz pegou, desceu eu estava no 15º, ele estava no 16º andar do Fórum João Mendes. Ele desceu, mas Arthur... tem que mandar. Eu falei, não tem que mandar. Pô, nós vamos gastar uma grana violenta. Vamos fazer um empresário que já está quase quebrado, vai gastar mais isso. Vamos ter que alugar o lugar. Falou assim, estou pensando em marcar uma audiência. Então vamos marcar audiência. Marcou a audiência, chamou o credor. O 001? O 0,01%. Ele falou assim, não, é que na verdade o meu advogado falou pra gente fazer isso aqui. Tá. E o senhor tem o que contra? Não temos nada contra. Nada. Advogado presente. O senhor tem alguma coisa? Não tem. Então tá, homologamos lá. Acabou. Isso foi uma experiência que nós fizemos. E essa experiência que virou depois na lei 14.112, que alterou a lei 11.101. É isso aí. E essa é o que eu falei, ferramentas que cada vez mais vêm facilitando o andamento da recuperação judicial. Você sabe que a gente enfrenta muitos problemas numa recuperação judicial, com a quantidade de recursos, a quantidade de impugnações, etc. Então, muitas vezes, a falta de colaboração dos próprios credores, ela é que atrasa a recuperação judicial, né? Então, hoje também, e é uma das coisas que o judiciário tem sido muito criterioso, com o formato da apresentação de impugnações, né? Então, o que a gente vê hoje, e o judiciário está sendo muito criterioso, impugnação administrativa, o cara vai lá e peticiona no processo.
Não dá, gente. O advogado de credor também tem que ser técnico, né? Não é só o advogado da recuperanda que tem que estar lá. O advogado de credor tem que ser técnico. Gente, impugnação administrativa isso é um sonho, né, velho? É com a Jota, né? Mas isso é um sonho. Mas isso daí a gente estava discutindo na própria elaboração da lei lá atrás, antes de 2005, que era a desjudicialização de alguns atos. E um deles era a habilitação. Mas é difícil a gente... Pega uma recuperação judicial com uma quantidade expressiva de credores, cara. Sim, mas é impossível que tenha só advogados qualificados para representar cada um não deles. Não é, mas é impossível. Mas a grande questão é que não são atos de grande complexidade. Sim. O que precisa é dos profissionais que vão atuar na recuperação judicial, dedicação. De pegar a lei, olhar o ato gente, precisa. Já exige demais. Precisa. Mas nós estamos hoje, a gente falei agora há pouco, tem 530 mil advogados, mais de 500 mil. E vocês vão colocar esses últimos 30 mil. E de repente o cara vai lá, um credorzinho, me ajuda aqui. Óbvio que ele vai ajudar. Ele nem sabe o que eu mas vai ajudar, cara. E ele não vai se especializar em 2 meses. Não tem como. Mas é o que eu falo, são atos simples. De você saber escolher a peça adequada. É a mesma coisa, todo prazo de contestação, você apresenta uma réplica. Não. Sim. Se é impugnação administrativa, você vai falar com a administração judicial. Lembrando que é muito mais fácil ser promotor do que ser advogado. Muito mais. Eu falo o seguinte, depois que eu me aposentei, nunca trabalhei tanto na vida como agora. Você não tem noção. Realmente, enquanto a gente estava lá na promotoria, o trabalho era bastante e tal, não sei o quê, mas era sempre o mesmo. Sim. Porque ela é dividida, né? Então, e outra coisa, eu fiquei 20 anos na promotoria de falência. 20 anos fazendo a mesma coisa, você acaba aprendendo. E não tem que ter as estratégias que hoje aqui, a gente tem, cada hora tem que pensar na macroeconomia. Quando a gente está diante de uma recuperação, fala como que é o cenário político hoje? Olha que louco. Exato. Como que vai ser daqui a 2 anos? Exato. E a gente consegue prever isso? Impossível. Nem o melhor economista talvez consiga? Impossível. E tem coisas que o empresário precisa saber. E a primeira coisa delas é recuperação é caro. Sim. Não é para qualquer um, né? Recuperação não é 40 salários mínimos, né? Não é essa. Não é 40 salários mínimos. Deixando claro aqui, eu custo caro. Sim. O AJ custa caro. Sim. O processo custa caro. O contador custa caro. O contador custa caro. Então, não é, a lei fala em 40, mas não é 40, né? Assim, não. 40 o quê? Salários mínimos para começar uma recuperação? Não, para pedir a falência. Para pedir a falência. Então, Não. É outra coisa. Você falou aí sobre quanto custa uma recuperação. Nós temos que ter uma equipe de negociadores. Isso tem que ter um negociador. Porque não tem como. Então a gente tem que ter pelo menos uns 2 ou 3, 3 no mínimo, para negociar. Ou você contrata uma das empresas especializadas, das bigs aí que estão trabalhando, que custam caro. Custa caro. Então, mas é que tá, você vai... Exato. Vai ter que ter essa empresa. Você tem que ter o time. Você vai ter que ter um contador que vai apresentar todos os seus balanços financeiros, etc. e tal, e vai conversar com o contador do administrador judicial. Você paga o advogado da empresa, nós, advogados, para fazermos a recuperação. O economista faz o plano. Sim, o economista, esse economista, às vezes pode ser até o próprio contador, fica um pouco mais barato, mas não tem a mesma visão do economista. Sim. Mesmo porque nós temos que ter um detalhe importante, que é o fluxo de caixa e a projeção de que o plano vai cumprir com esse fluxo de caixa que tem hoje. Eu sempre dei esse exemplo, né, inclusive em sala de aula. O sujeito nunca ganhou, vamos dizer, $10 mil por mês. E aí ele propõe no plano de recuperação que vai pagar $20 mil por mês. Sim. Tá afadado ao fracasso, né? Aí a pergunta é como? Como é que você vai demonstrar isso no fluxo de caixa? Se o seu fluxo de caixa anterior já estava ruim, dentro da recuperação vai piorar. E piora mesmo. Você sabe, Arthur, que hoje os planos, também é uma outra coisa que mudou muito, né? Que eu estava falando dos nossos planos quadradinhos lá do passado. Hoje, os planos estão muito flexíveis, né? A gente hoje tem uma alternativa muito maior de prazo, o judiciário está aprovando, está dando mais valor à Assembleia e às renegociações. Sim. Então, o empresário ele tem que entender que vale a pena uma recuperação judicial, quando é caso, sim, vale a pena. Você vai ter deságio, você vai ter prazo.
Só que você tem que cumprir a tua missão. E qual é a tua missão, tua principal missão como empresário quando você pensa em recuperação judicial? É que você não tenha déficit operacional. Ou seja, você entra na recuperação minimamente dentro do seu break-even. Porque eu costumo ouvir assim, doutor, não, eu tô assim, mas é por quê? Por causa das minhas dívidas. Então tá, senta comigo, vamos fazer conta. Se o teu problema, você está nessa dificuldade exclusivamente por conta do seu custo financeiro e dos seus financiamentos, suas dívidas, aí eu vou te falar que seu caso é de recuperação judicial. Agora, se você está com um déficit operacional, você não está tendo resultado operacional, você não está nem no seu break-even, eu só vou atrasar, eu só vou prolongar sua quebra. Por quê? Se você não tem resultado, depois do período de recuperação, você para de pedalar. Até a recuperação, você vai lá, você transforma uma coisa em dívida. Depois da recuperação, meu amigo, o jogo muda. Eu já entrei, eu já processei, o que vem depois agora você tem que pagar. Exatamente. Senão é quebra. Então, a questão mágica aqui é o empresário, esse é o trabalho do empresário, por isso que eu falo de preparação. O empresário, quando vai entrar com a recuperação, ele tem que estar consciente. Doutor, tá aqui, eu tô no meu break-even, eu tô no meu 0 a 0. No 0 a 0 eu arrisco. Agora, no negativo, não. Mas é o que nós começamos a conversa, é a análise. Eu acho que assim, a gente brincou, né? É muito mais fácil ser promotor do que advogado. Mas essa análise clínica de dar o remédio certo, né, para a doença, no caso de nós advogados damos a ferramenta jurídica certa para o problema do empresário, é muito sensível e muito ampla, né? Você pega o cara, vem e assim, aí você tem que fazer uma análise muito minuciosa para falar assim, vamos entrar com uma recuperação judicial. Exatamente. Que não é jurídico, né? Tem que entender que essa análise é ultrapassa o cenário jurídico. Ela é muito mais econômica do que jurídica. Sim. Né? E normalmente o que nós aconselhamos é sentar numa mesa como essa, com vários profissionais e o empresário, quem tem poder de mando, que conhece a empresa, para tomar uma decisão como essa, né? Tipo, transcender Exatamente. A questão jurídica, né? Eu vou te falar que das reuniões que eu faço de recuperação judicial, eu passo mais tempo dissuadindo clientes de fazer recuperação do que efetivamente de convencê-los a fazer uma. Sim. Porque quando me procuram, ele já vem com essa ideia de que meu caso é de recuperação. Ele já quer, né? Ele acha que já está pronto. Isso é muito problemático. Sim. Porque o que ele acha nem sempre é o que vai acontecer, porque ele não tem uma ideia do que é efetivamente uma recuperação judicial, uma real noção. Sim. Então a gente tem que dar uma aulinha pro cara mesmo do que é a recuperação judicial, como ela começa, o que vai acontecer. Ainda bem que nós tivemos um bom mestre, né? Sem dúvida. Eu brinco assim com os caras, eu falo assim com o empresário, eu falo assim, você está preparado para enfrentar uma recuperação judicial? Sim. Mas como é? Eu sei, como é? Eu vou dar um exemplo, eu falo para ele assim, é mais ou menos o seguinte, você está casado com uma mulher que te dá uma pensão, ela te dá uma pensão por mês de 40 mil reais. Passa o WhatsApp dela, mestre. Eu sei. Aí eu falo o seguinte, a partir do momento que você entrou com a recuperação judicial, ela vai passar a te dar 2 mil reais de pensão por mês. A situação é essa. Da onde você vai tirar os 38? A situação é análoga. Ele, como assim, tal? Não. Eu falei, se você tem condição de pegar dinheiro no banco, o banco vai fechar a porta. Se você tem dívidas para pagar, os caras vão querer cobrar. Você já vai ter que faturar na sua empresa e pagar antecipado. Vai ter que ter alguém que ajude você, que é o financiador da RJ. Esse grupo todo está fora daquele processo em que nós, advogados, estamos atuando. Agora, você tem que trazer um cara de fora, esse sujeito vai ser o sujeito que vai bancar enquanto isso. E daí ele vai receber antes dos outros credores. Nós conseguimos fazer isso? Ele fala assim, eu acho que eu consigo. Então tá bom, então nós vamos correr atrás. Pô, Arthur, você sabe que o que você falou agora, ainda bem que você lembrou que eu estava esquecendo, a importância que existe hoje no Brasil do mercado secundário de crédito. Né? Então, a gente costuma ouvir muito, vou pegar meu dinheiro lá no banco de primeira linha, Itaú, Santander, etc. E as pessoas acabam não vendo o tamanho e a importância do que é o mercado secundário de crédito, especial os FDICs. Nessa hora é que os fundos de estresse, os FDICs, eles mostram
a importância que eles têm para a economia. Para a manutenção, bilhões, né? São bilhões e bilhões movimentados. E essa turma, na hora que o bicho pega mesmo, é que eles vêm e falam, ó, eu vou dar o dinheiro, eu vou antecipar seu título. E eles aparecem, tá? Os fundos são especializados. Eles, claro, não têm o mesmo preço de um banco de primeira linha, eles são mais caros, isso tem que questão de risco, né? Pelo empresário. De risco. Mas é o cara que entende, que vem dentro da recuperação judicial e fala, eu vou antecipar o teu recebível aqui de 30 dias. Exatamente. E eu vou fazer essa empresa girar. Porque o cara, quando ele teve o teto cortado. Essa história, tinha uma lenda no passado, né, que imaginava que o empresário, ele dava toma em todo mundo nos últimos 3 meses, segurava o caixa e se financiava com isso. E eu nunca vi isso acontecer, tá? Não, eu nunca vi isso acontecer. Isso aconteceu muito na época da concordata. Isso aí acontecia direto. Antes da lei atual e tal, mas hoje já é lenda mesmo. Então é importante que a gente renda as homenagens a essa turma aí, esse pessoal. Sem eles, hoje, não se faz recuperação judicial no país. Então, a gente tem, claro, os parceiros que vêm com a gente, as recuperações judiciais, que a gente indica para os clientes durante a recuperação judicial. Então, os fundos são super importantes porque eles dão esse lastro que o empresário precisa para fazer o giro de capital da influência. Esse lastro se traduz a manutenção de 1000 empregos, né? Porque é o lastro mensal. É a antecipação de 28 dias. Sim. Que esse cara vem, financia os 28 dias de operação, financia os 28 dias de operação. E claro, para ele, o fundo em si, como já é uma empresa que está em recuperação, é um crédito que ele tem muito menos risco. Porque já é um crédito privilegiado, pós-recuperacional, extra-concursal. Essa foi a reforma que nós fizemos na lei. Sim, e isso é essencial. Se você não dá ferramentas econômicas, se você não dá segurança para o investidor de estresse, não existe recuperação judicial. E é basicamente conto de fada. Não tem como. Não existe como. Essa situação do FDIC, ele veio no momento... a reforma é de 2020, final de 2020, que entrou em vigor em 21, mas era uma situação que nós estávamos discutindo, principalmente, eu faço parte de alguns institutos, né, de recuperação e tal, de estudos, e essa discussão toda, ela sempre girou em torno do dinheiro novo. Quem é que vai bancar o sujeito que está com o pé na guilhotina, né? Ainda não chegou na guilhotina, falta pouco, mas quem é que vai financiar? E aí veio toda aquela discussão, como é que nós poderíamos fazer, crédito novo, dinheiro novo na mão do empresário, e aí surgiu nessa discussão da legislação a ideia de se privilegiar quem realmente colocava o dinheiro novo, que é o primeiro que põe que já sabia do cenário, né? Exato, é o primeiro que põe o dinheiro, antecipa e é o primeiro que tem que retirar. Lógico, e depois paga os outros. Sim. E aí foi o grande avanço. O grande avanço da legislação foi a questão do deep finance, né? Do financiador do empresário. E aí o empresário, às vezes, ele acha que esse dinheiro é para ele, né? Não. Esse dinheiro é da empresa. Então a gente tem que deixar bem claro para o empresário, né? O empresário, às vezes, ele está mal das pernas e ele tem um sonho, né? Eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo e tal. Não vai. Ele vai ganhar mais um credor. Até porque, né, uma das brincadeiras que a gente faz é, se você quer ter resultados diferentes, tem que tomar decisões diferentes, né? Sim. As coisas são cíclicas, né? Se você quer sair daquele ciclo, você tem que tomar decisões diferentes. E o empresário raramente toma decisões diferentes. Ele fica naquela situação dele de conforto ou desconforto e entra nessa espiral que levou ele até esse momento de recuperação. E dificilmente ele vai sair sozinho. Ele precisa de gente nova, ideias novas, decisões novas para que possa sair da situação de crise. Pega uma empresa familiar que está lá há 50 anos no mesmo rolê, dificilmente vai mudar essa mentalidade. Você sabe que tem exceções, né? Claramente. Você tem situações, por exemplo, eu tive um cliente que teve 2 incêndios, né? Em pátios. Mas é coisa pontual. E levaram ele a uma recuperação que foi muito atípica, porque era uma empresa super organizada. Isso aí é exceção. Mas são exceções. Mas essa é exceção. Você vê, por exemplo, que o Fernando falou, né? O cara está lá há 50 anos, a empresa está lá há 50 anos e tem aquele mesmo método e tal. É Bombril. Sim, mas não é só Bombril. Não, estamos falando do caso recente. Olha a expressão, né? Exato, tem milhões de empresários. Eu sempre dou o exemplo seguinte. O empresário é um sujeito que ele, primeiro, confia naquilo que ele está fazendo.
Ele acredita, até porque deu certo por 50 anos, né? Ele não precisa nem 50 anos, pode ser 5 anos, 10 anos. O cara chega, ele fala assim: eu acredito naquilo ele que é corajoso. Sim, o empresário brasileiro é o mais corajoso do mundo. É um herói, esse é herói. No Brasil é herói. É fácil promotor, né, mestre? Muito. Então o cara chega, olha só. Ele pega, ele acredita naquilo que ele tem, ele acredita no produto que ele faz. Com toda aquela invasão chinesa, vietnamita, Hong Kong, tal, ele tem o produto dele, que ele sabe que ele é bom, ele sabe que ele confia, etc. e tal. Então ele acha no subconsciente dele, ele não fala para ninguém. Ele tem um subconsciente imaginado o seguinte: eu vou pegar uma grande encomenda deste celular aqui. Vai aparecer alguém. Sim. Só que ele está esperando que abra a porta e vai aparecer o O comprador. pedido. Ele vai ficar esperando chegar uma notícia daquela no e-mail dele e esse e-mail nunca chega. Então ele fica imaginando situações e aí ele começa a entrar em situações difíceis, pegando dinheiro no banco, Sim. pegando dinheiro com a agiota. Vendendo parte do patrimônio. Aí já é o final, né? Ele já começa a se descapitalizar. Né? E eles assim, não têm a sabedoria de começar essa conversa, né? De eventualmente falar sobre recuperação antes de chegar nesse processo, por exemplo, de um agiota, né? Sabe assim? O tempo é o segredo de uma boa recuperação. A preparação, isso que a gente está falando aqui, acho que esse papo de bastidores de recuperação devia ser a parte que eu cobraria mais caro para fazer uma recuperação judicial. Porque essa preparação toda, essa prévia, essa estruturação prévia, um processo de recuperação... É mais importante que o próximo processo. É muito mais importante que o processo em si. Do que o próximo processo. Porque é isso que vai gerar o resultado esperado. Porque é o começo, meio e fim, né? Aqui a gente faz todas as previsões, todos os cálculos, a gente organiza, estrutura, prepara, desenha... Desculpa. Todos não, né? Quase todos. Porque tem muita coisa imprevisível no meio do caminho. Sim. A gente tem que pensar, inclusive, nas imprevisibilidades que podem acontecer no meio do caminho. É quase que infinito eu colocar isso. Sim, é o que eu falo. Eu trabalhei com falência e recuperação de tudo quanto é coisa. De distribuidora de água, de concessionária de carro, com empresa de ônibus, tarifa de ônibus, a VASP, a Transbrasil, você tá velho, né? a Parmalat. Vai ver com quem eu trabalhei. Parmalat. Pô, a Lecoq Sportif, Lecheval. Não, para por aí, porque senão... Uma que o tempo tá acabando, senão você vai revelar a sua idade, né? Ele vai falar que fez o Visconde de Mauá. Não, Visconde de Mauá? Eu falei na estrada de ferro dele. Vigorelli do Brasil, sabe o que é Vigorelli? Não, ele já aumenta, né? Eu aumento, mas eu invento, né? Não, Vigorelli do Brasil, eu trabalhei na falência da Vigorelli. Sabe o que é Vigorelli? Mestre, não? Calma, mestre. Máquina de costura. Pelo amor de Deus, calma, mestre. Não revela tudo. Aliás, eu gostaria que no final dessa conversa tivesse uma revelação que é meio um protocolo nosso, né? Do código de cada um de vocês. Eu falo mestre porque você é meu professor eterno, né? E o Marcelo porque é o mestre na atuação profissional quanto advogado. E acho que a gente tem esse protocolo, esse requinte de falar assim: Arthur Megliari, qual o código de mestre que você poderia falar com relação a esse tema que nós estamos abordando aqui? Primeira coisa é procurar um bom profissional. Nós temos hoje, vamos dizer assim, no Brasil, nós temos quase 2 milhões de advogados. Sim. Quase 2 milhões, é muita gente. Quem entende do assunto no Brasil, não só São Paulo, Rio de Janeiro, que são os grandes polos, mas quem entende desse assunto são o quê? 2 mil advogados? É muito, acho que é muito, acho que 500. Acho que é muito, Então a primeira coisa é procurar alguém que realmente capacitado. Saiba o que está Não, aliás, agora assim, só eu acho que corrigindo, né? Que um advogado, não só um advogado, mas uma equipe, né? Porque assim, só um advogado certamente não terá essa resposta. Hoje, eu acho que o Arthur está falando que quando você procura essas pessoas, já subentende. Esse time vem junto, né? Sim, exato, hoje eu tenho à minha disposição todo esse time. Sim. Né? Então eu não consigo mais trabalhar sem ter esse time comigo.
Seria a mesma coisa que falar que eu vou fazer um processo, uma máquina de escrever, não. Para mim, hoje, o meu time é um pressuposto, economista, o meu time de contadores, o meu time que trabalha comigo de financeiro, eles entram comigo na recuperação. Eu não vendo um trabalho jurídico, eu não faço o processo, eu faço a recuperação. E é louco que nesse time, às vezes, você tem que contemplar uma equipe de marketing, né? Porque para expandir a questão comercial, que é um dos pontos mais sensíveis, né? Aí a gente já entra um pouquinho mais em gestão, etc. Uma coisa, eu acho que tem que separar. Uma coisa é você preparar a questão operacional, etc. Outra coisa é gerir o negócio. Eu já não gosto, como advogado, de intervir no negócio do cara. Obviamente, quando a gente está no dia a dia, a gente ouve, dá opiniões, etc. A gente até proíbe algum tipo de conduta, porque acaba sendo prejudicial à recuperação em si. Mas a gestão, ela é do empresário, ela nunca vai ser do advogado. Sim. Né? A gente tem que saber separar isso. Eu não interfiro na gestão. O empresário, ele comumente, quando a gente vai desenvolver a relação, essa relação acaba sendo muito próxima, né? Eu tenho, com certeza, o Arthur também, uma limitação de quantidade de casos que a gente consegue pegar, né? Eu tenho um número X lá que eu pego. Exato, mais do que isso, você me desculpa, eu vou indicar um parceiro meu, um amigo, um bom colega, vai te ter com a mesma qualidade que eu, mas eu não consigo mais porque eu tenho um limite de casos que eu consigo atuar. Não tem como. Porque isso vira uma atuação muito próxima, né? O trabalho, ele é tailor-made, ele é feito muito próximo ao empresário. O empresário normalmente acaba ganhando essa relação de confiança de consulta em situações que vão além da recuperação judicial em si. Nesse momento você tem que ter parcimônia a ponto de saber se você está dando um conselho adequado ao empresário ou se você está dando um palpite. Palpite eu não dou. Sim. Né? Eu dou opiniões técnicas, se eu não souber responder, eu prefiro deixar para o empresário as decisões de gestão do que interferir e causar um dano a ele, às vezes num negócio que ele conhece muito melhor do que eu. Né? Então, e qual que é o seu código de mestre? O que eu falaria para o empresário hoje? Eu vou repetir uma das coisas que eu já disse. Tempo, atue com antecipação. Não entre com recuperação judicial, não pense em solucionar problemas quando os problemas já não têm mais solução. Então, tempo, profissionais capacitados e capacidade de escuta. Confie e ouça os profissionais que você está contratando. Porque se você contratar um profissional, gastar uma fortuna com esse cara e você não ouvi-lo, você só está jogando dinheiro fora. Então, é uma relação de confiança. Médico, advogado, relação de confiança. Então, contrate alguém que você confie e que você vai ouvi-lo e vai respeitá-lo. Não digo obedecê-lo, mas respeitá-lo. Porque essas decisões são tomadas em prol do empresário. Senhores, muito obrigado. Acho que é uma conversa que certamente se estenderia por algumas horas. Eu iria aqui tranquilamente. Eu quero deixar consignado meu protesto, porque você cortou minha palavra logo no começo. E você também falou que ele vai falar aqui e já viu. Eu quero deixar consignado o protesto. Será consignado em ata. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram desse Código de Mestre, com uma banca tão ilustre e que tanto me agrada. E chegamos no próximo em breve. Um forte abraço a todos vocês. Forte abraço. Forte abraço, obrigado pelo convite mais uma vez. Top. Legal, cara.